Olívia pretende concorrer para o cargo de deputada federal nas eleições de 2020. Caso venha a ser eleita, ela deverá ser vinculada ao regime próprio de previdência social da União. O gabarito da questão está errado. Ela será vinculada ao regime geral da Previdência Social. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Gabarito correto. O prazo decadencial afasta do titular inerte o direito ao benefício previdenciário. O gabarito da questão está errado. Esse é um julgado até no dia 13 de 10 de 2020 pelo relator Edson Fachin. Foi julgado inconstitucional por afrontar os direitos sociais e a dignidade da pessoa humana. Constitucionais as proposições legislativas que visem a concessão de parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social, desde que tal parcelamento seja limitado a 60 parcelas. Gabarito correto. A explicação que o artigo 195, no parágrafo 11, é vedada a moratória e o prazo não pode ser superior a 60 dias. Determinados cargos públicos observam, para fins de aposentadoria, tempo mínimo diferenciado, em razão da atividade desempenhada. O gabarito da questão está correto. Um exemplo são os professores, tem uma redução de 5 anos, no período para se aposentar a menos do que outros cargos. Aposentadoria de servidor público por invalidez dar-se-á invariavelmente com proventos integrais. Gabarito da questão errado. Ele se dará com proventos proporcionais e não integrais. E não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Correto. E Madalena são professoras da rede pública de ensino fundamental e trabalharam durante mais de 20 anos em sala de aula. Atualmente, há mais de 5 anos, Madalena está exercendo atividade de direção de unidade escolar e Maria de coordenação e assessoramento pedagógico, ambas no mesmo estabelecimento de ensino fundamental. Nessa situação, os anos em que as professoras estão exercendo atividades fora de sala de aula não serão computados para fins de aposentadoria especial, haja vista serem atividades administrativas que não atendem ao requisito etário reduzido. O gabarito da questão está errado. Recebem a contagem de anos idêntica ao magistério. Está dentro de sala de aula as funções de direção, coordenação pedagógica. Desde a publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, mesmo que se trate de pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis. Gabarito correto. Realmente, o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019 proíbe a acumulação de pensão, mas existem algumas ressalvas, e entre elas, decorrentes de cargos que podem ser acumulados, como, por exemplo, de professor, que pode ter mais de um contrato. Então, o gabarito está errado. E depois de concedida a aposentadoria, a manda falecer e deixar como dependente esposo e 3 filhos menores, o valor da pensão por morte será equivalente a 80% do valor dos proventos recebidos pela segurada falecida. O gabarito da questão errado. Na verdade, vai dar um total de 90%, pois existe 50% de cota fixa e mais 10% para cada dependente, incluído o marido e os 3 filhos,
um total de 90%. O público ocupante de cargo efetivo da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município que completar as exigências para a aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade tem direito subjetivo a abono de permanência, não inferior ao valor da sua contribuição previdenciária. Gabarito da questão errado. Devidida a aposentadoria a Amanda, ela estará submetida ao regime do ato jurídico perfeito, de forma que eventual restabelecimento das condições de saúde que justificaram a aposentadoria por incapacidade permanente será irrelevante. Gabarito da questão errado. Será relevante. Amanda, servidora pública civil efetiva do Poder Executivo Federal desde 2018, ocupante do cargo de analista de uma agência reguladora, foi acometida por doença incapacitante em maio de 2021. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem de acordo com a Emenda Constitucional número 103 de 2019. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho exige comprovação de que Amanda não poderá ser readaptada em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações resultantes da doença. Sendo possível a readaptação, ela manterá a remuneração do cargo de origem. Gabarito da questão correto. Com relação às alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, julgue os itens seguintes. Atualmente, não há vedação para que entidades abertas de previdência complementar possam gerir planos de benefícios para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Alternativa errada. Apenas entidades fechadas podem. Com base no texto da Constituição Federal de 88, julgue os itens seguintes. O participante de regime próprio de previdência social somente poderá se filiar ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Gabarito errado. Facultativo não trabalha. Com base no texto da Constituição Federal de 88, julgue os itens seguintes. O participante de regime próprio de previdência social somente poderá se filiar ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Questão errada. Facultativo não trabalha.